Pai querido, Pai amado, nesse dia nós nos colocamos aqui diante da Tua presença. Eu quero, Pai, me colocar aqui diante do Senhor, pedindo ao Senhor uma direção, pedindo ao Senhor uma capacitação, um revestimento do alto para as nossas vidas. Nós estamos aqui, Senhor, como sacrifício vivo ao seu dispor. Cremos, Senhor, na manifestação da sua glória, nesse tempo de dedicação, nesse tempo, Senhor, do propósito de Hanukkah. Senhor, nós queremos ser esse templo dedicado, arranca do nosso coração toda a base de idolatria, feitiçaria, de amizades erradas, das marcas que o mundo deixou, Pai, as marcas que o pecado deixou, das marcas, Senhor, que Satanás plantou, Senhor, todo rótulo, toda etiqueta espiritual, toda expressão de maldade, seja quebrada, seja rompida, seja anulada. Em nome de Jesus, nós queremos ser, Pai, um canal de bênção e de favor, em nome de Jesus. Te glorifico, te adoro, te exalto, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Queridos, sido bênção esse nosso tempo de dedicação, né? Hoje nós vamos entrar aqui dentro de outro assunto. Ontem nós falamos sobre, dentro dessa característica aqui, né, do dom do diabo, dinheiro, orgulho e mulher, ele tem usado para o homem, né, para derrubar vários homens e mulheres de Deus. Hoje nós vamos entrar na característica do orgulho, mas hoje eu vou me ater muito forte numa única característica, e daqui a pouquinho eu vou falar o nome dela. Então nós falamos sobre a estratégia dele, né, quando ele não consegue derrubar nos três já de primeira, ele usa o tempo, né, ou as distrações dentro de um tempo, ou espera um tempo, essa pessoa ela cair na fé, ela regredir, ela dá espaço, dá lugar, tá numa situação onde ela está fragilizada para que ele possa agir e tentar jogar ela para dentro desse outro funil, desse mesmo funil. Então, ontem nós falamos sobre a questão de finanças. Irmãos, tem um negócio diferente que Deus está liberando sobre as nossas vidas em relação a finanças, viu? Então se posicione. Ontem mesmo, eu tenho eu presto serviço já há algum tempo na área de desenvolvimento de sites e sistemas, né? Na hora vaga. Se é que tem hora vaga, né? Então eu separo ali, às vezes, 2 horas ou mais na semana para poder atender esses clientes. Às vezes são clientes antigos, mas ontem pipocou tanto cliente chamando, eu achei diferente. E aí, uma coisa curiosa, teve um tempo que eu estava passando muita dificuldade. Dificuldade em qual sentido? Eu estava numa situação onde eu não estava conseguindo pagar o IPVA da minha moto. E aí acumulou esses IPVAs, não precisava trabalhar, ganhava muito pouquinho ali, tendo dificuldade para poder tocar um negócio. E aí, enfim, teve um dia que eu fui em algum lugar e prender a minha moto. Prender a minha moto. E era justamente a Polícia Federal. O meu amigo, tu pode pegar um Uber aí, que a moto vai ficar aqui. Ah, meu Deus do céu, e agora? Enfim, prenderam essa minha moto, eu fiquei a pé. Fiquei a pé e aí eu falei, cara, não tem condição. Eu trabalhava com a moto, agora eu vou ter que arrumar um emprego. Arrumei esse emprego. Esse emprego eu pegava 2, 3 ônibus todo dia. Demorava até para sair, demorava até para chegar.
mas foi um tempo de muito aprendizado, foi um tempo onde o Senhor falou muito comigo. Enfim, uma porta financeira abriu, a gente conseguiu levantar o dinheiro e aí e tirar essa moto, mas foi vários meses, quase um ano, trabalhando sem nada, né, só no ônibus, ali diretão. E aí isso foi formando, forjando o caráter ali. E ali eu conheci algumas, conhecia algumas pessoas. Eu trabalhei nesse projeto lá nessa empresa antes, como supervisor de equipe. Não sei se vocês lembram, na época que trocou a TV analógica pela digital, aí tinha aquelas equipes que ficavam na rua fazendo o cadastro do pessoal e levando as antenas. Vocês lembram dessa época? Aqui no Brasil, mas você não estava aqui, né, Maria? Mas naquela época tinha, eu fui supervisor de algumas Rafa, equipes. meu filho, eu Oi? tô fora do Brasil desde o 92. Ah, não. Então, aí a TV já é digital há muito tempo, né? Desde o 92 que eu tô fora daí, meu filho. Tá certo, tá certo. Eu falei, rapaz, cadê a Maria? Eu não ouço mais a cor da voz dela. Mas tá aqui. Glória a Deus. Tô, mas eu não quero falar muito não, que eu atrapalho. Eu começo a falar, depois já não paro. Não, não, não. Que bom, já é bastante tempo aí, né? Glória a Deus. Então, passamos essa dificuldade. E aí, eu conheci essa empresa, comecei a trabalhar nela, comecei com uma proposta de valor. Depois dessa proposta, o pessoal não conseguiu sustentar essa proposta. Eu fiquei ali esperando um aumento de salário, um aumento de condição para poder sair daquela situação, né? Não aconteceu. Eu fiquei lá meio que frustrado com essa situação toda. Eu sei que no final eu saí de lá, né? Eu fui com outra oportunidade melhor. Eu saí meio que com prejuízo, né? Eu tinha calculado uns valores ali para acerto, já contando com isso. Não saiu esse valor. Um valor ficou retido, outro valor eu consegui pegar. Enfim, não consegui fazer o que eu queria, mas a situação mudou. Mudou meu cenário financeiro, fui trabalhar de gerente de TI numa outra área, numa outra empresa. Aí, enfim, fiquei com esse prejuízo, fiquei com essa situação e depois, trabalhando já em outras empresas, eu comecei a atender essa empresa agora como um profissional fora de lá. Em alguns casos, eu ganhei num dia o que eu tive que ficar quase meio mês para poder desenvolver algo lá, prestando serviço para eles. E assim, Deus honrou tanto. E aí eu comecei a quebrar, né? Eu comecei a fazer renúncias. Fui conhecendo, nessa época eu comecei a conhecer libertação, comecei a conhecer cura, comecei a me envolver com essas questões da verdade bíblica, quebrando essas questões de maldições, de miséria e pobreza, de escassez, essas coisas. E Deus começou a abrir porta. Foi aí que abriu essa porta para essa outra vaga para ganhar quase que o dobro do que eu ganhava lá. E dessa empresa eu saí para uma outra para ganhar um pouco melhor. Enfim, Deus foi mudando os ciclos a partir dessa questão. E aí, quando foi ontem, nós fizemos todo esse processo aqui. Eles me chamam, falam, olha, eu tenho um trabalho aqui para vocês, para você, tal. Eu servi ali coloquei um servidor para um site de concursos que eles fazem. Aí eu falei, cara, eu vou te cobrar tal aqui. Ele falou, não, moço, cobra direito. Não, tanto, tá bom? Então, sim, foi um valor mais do dobro do valor que eu tinha cobrado. Meu Deus, olha só como que as coisas são, né? Então, coloquei um valor assim mais baixo e ele reconheceu o meu trabalho e quis me honrar com um valor mais do dobro.
Vê se não é Deus que faz um negócio desse, gente. De um lugar que você sai ali com prejuízo, começa a levantar ali uma medida de arrependimento, posicionamento, e Deus muda o quadro, o cenário. E aí começou a aparecer outros clientes mais antigos também. Enfim, Deus faz milagre, mano. E eu vi também Deus abrindo portas para a vida de alguns irmãos. E eu creio que esse é um tempo. Basta nós nos dedicarmos e não deixar com que o amor ao dinheiro ganhe o cenário do nosso coração. Né? Finanças são importantes, pessoas são como uma conta bancária do céu, onde Deus deposita para que o propósito dele se cumpra. Aquele que não pode ir, ele envia alguém, então faz parte do mesmo galardão, é participante do galardão daquilo que a pessoa está construindo, enviando ela, né, através das suas sementes, através do seu apoio, do seu serviço, da sua, do seu apoio, né? Então Deus é maravilhoso, amados. Deus é maravilhoso. Eu creio que grandes portas vão se abrir ainda mais. E hoje eu quero entrar aqui dentro desse tema chamado orgulho. Orgulho é uma das coisas que derrubam e tiram o homem e a mulher de Deus do circuito da transferência, o circuito da, da glória dele, né, dos propósitos dele, faz com que uma pessoa fique girando em círculos. E o pior, amados, não é a pessoa não romper. O pior é a pessoa se tornar semelhante a Satanás por conta do orgulho. Satanás foi o primeiro orgulhoso ali, né? Então, era um sinete da perfeição, era alguém alguém que se movia grandemente, né? De uma forma ali linda, né? Era pura, era o sinete da perfeição, ali alguém de alta confiança, né? Então, ali então quando uma pessoa ela se move dentro dessas características, ela se parece com Satanás. Então, muitas vezes, amados, não é o que a pessoa está fazendo ou deixa de fazer. Às vezes, Deus está combatendo quem a pessoa está sendo. Entendeu? Hoje eu quero falar sobre uma característica do orgulho. Nós sempre destacamos aquelas mais de 20 características do orgulho, né? Então, prepotência, arrogância, vitimismo, essas características, todas são orgulho, né? Preguiça é um tipo de orgulho. E aí, eu quero falar hoje sobre justiça própria. Muitas vezes nós ficamos ali confiando naquilo que nós estamos construindo em Deus, achando que nós estamos abafando, né? Mas muitas vezes, amados, nós temos aquele senso de que nós estamos com um saldo, né? Então a gente tem permissão para poder pisar na bola. Como assim, pastor? Então, por exemplo, não, eu faço tudo certinho, eu vou para a igreja, dou dízimo, dou primícia, faço isso, faço aquilo, não faço isso de errado, não faço isso, aquilo de outro. Então a gente vai confiando na nossa própria justiça. E aí, quando tem alguma situação que acontece, eu me apoio nessa justiça. Eu não falo mal de ninguém, não faço mal para ninguém, não roubo ninguém, sou certinho nas minhas coisas. Mas o orgulho está lá. O orgulho de operar dentro dessas características. Então, é a força do braço, é o
se defender ou considerar a partir de seus próprios critérios. Então, méritos nas obras sem submissão à verdade e à justiça de Deus. Então, o que é o orgulho? O orgulho é um estado de independência. É a dificuldade em se dobrar. O que é humildade? A facilidade em se dobrar ao espírito e a conselhos de sabedoria. Entendeu? Então, quando eu acho que eu estou certo demais, quando eu me movo por aquilo que eu estou sentindo, ou me apoio apenas nas coisas boas que eu faço, eu estou me apoiando na justiça própria. E isso é complicado. Olha, Lucas capítulo 18, verso 9 a 14, a palavra fala que existiam dois homens, existia o fariseu e o publicano. O fariseu orava dizendo, ou destacando as suas obras, né? Então, eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo, não sou como aqueles ali. Então, ele sai ali se vangloriando, né? Então, não sou como os demais, eu sou diferente, faço algo diferente. E aí, nós temos que entender aí, né? Então, 2 homens subiram no templo para orar, um era fariseu, o outro era publicano. O fariseu, em pé, orava no seu íntimo, dizendo: Deus, te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, injusto, adúltero, nem como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano ficou à distância e nem sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que esse homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Então, não tem aquele negócio de os humilhados serão exaltados, os exaltados serão humilhados apenas. Mas aquele que se humilha será exaltado. Então, parte de mim me dobrar. Então, o que é humildade? É a facilidade e a velocidade que eu tenho de me dobrar. Você vê, né, que Davi, quando recebeu aquela notícia de Natã, ele já se dobrou ali. Ele já se rendeu. Então, a justiça própria, ela exalta o eu, em contrapartida, né, ou ao contrário, à questão da justiça de Deus. Então, Romanos capítulo 10, verso 3 diz: ignorando a justiça de Deus, procurando estabelecer sua própria, não se sujeitar à justiça de Deus. Então, Israel tentando se justificar pela lei, confiam em cumprir regras, mas rejeitam Jesus, rejeitam o Messias. Então, quem foi mais que foi orgulhoso? Caim, né? Deus falou: olha, o pecado jaz à porta, mas cumpre a ti dominar. Então, o Caim, ele oferece o que ele achou que é correto, mas não o que Deus pediu, e com o coração que Deus pediu. Então, Deus rejeita ele e depois sua oferta. E ele falou: eu só faço certo. Não é certo que se você fizer o certo, o correto, você não vai ser aceito? Então, Deus estava ensinando, mas o que ele entendeu? Ele entendeu como alguém que estava punindo,
alguém que estava o rejeitando. Qual foi o resultado? Pecado, inveja, morte. Então, quem move na justiça própria não aceita correção. Ele quer corrigir todo mundo, mas não aceita correção. Embora escute, embora ouça, não aceita correção. Ou às vezes nem escuta, né? Então, quais são as características de quem flui aí na justiça própria? Tem dificuldade de assumir seus erros, de admitir, julga os outros com muita facilidade, se compara para se sentir melhor, usa o reino de Deus, usa a palavra para poder se validar. Isaías capítulo 64, verso 6 diz que a nossa justiça é como trapo de injustiça. Amados, vamos lá. Exemplos reais aí, da vida real, né? Então a pessoa chega falando assim, não faço nada de errado, diferente dos outros. Deus tem que me abençoar porque eu sou fiel. Aí acha que pode colocar Deus na parede, né? Isso aqui nunca aconteceu aqui, mas tem gente que faz isso lá no Japão, né? Eu não preciso pedir perdão, o erro foi deles, não foi meu, a culpa não foi minha. Então essa pessoa ela não sofre o dano, ela não reconhece, ela não age como um conciliador. Mas se apoia, não, o errado é eles, eu tô certo. Né? Ou já faço muita coisa no reino, já faço muita coisa na igreja, isso aí eu já fiz minha parte, né? Oh, meu Deus. Então, tudo isso, irmãos, inclusive a autodefesa, ela é uma característica de orgulho. E é uma característica da justiça própria. Sabe aquela questão do... Como é que fala? Da pessoa ficar se defendendo demais. Não, por causa disso, porque eu fiz isso, porque eu não fiz aquilo, tal, tal, tal. Se justificar demais. Isso é justiça própria, amados. Então, nesse tempo de dedicação, nós vamos fazer aqui um propósito, né, hoje, renunciando, pedindo perdão ao Senhor por todas as vezes que confiou na sua própria justiça. Sabemos que a justiça de Deus é depender totalmente de Cristo. E justiça própria é depender de si mesmo. Eu resolvo, eu faço, aconteço. Eu resolvo, faço. A palavra diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém, gente? Estão por aí? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero, junto aqui com os meus irmãos, Senhor, me colocar diante da tua presença, somente eu, os meus familiares, os meus antepassados, a minha nação, nós como igreja, pecamos contra o Senhor, Pai. E eu venho diante de ti pedir perdão
diante do trono da graça, Pai, pedindo perdão ao Senhor, Pai. Senhor, nós não queremos chegar como aquele fariseu, falando no seu íntimo, graças a Deus porque eu não sou como os demais, como os ladrões injustos, os adúlteros. Perdão, Senhor, porque nós olhamos, todas as vezes que nós olhamos os nossos familiares como pessoas que são muito diferentes de nós, que somos melhores que eles, que temos vantagens sobre eles. Senhor, na verdade, a tua palavra diz que as nossas justiças são como trapos de imundícia. E santificação, purificação, se guardar do mal, Pai, é algo que é indispensável. É obrigação nossa, Pai. Perdão por todas as vezes, Senhor, que nós nos apoiamos nessas questões. Tua palavra diz lá em Ezequiel que se uma pessoa desviar fazendo as mesmas coisas que os ímpios fazem, toda a nossa justiça será esquecida. Perdão, Senhor, por nos apoiar na nossa justiça, por nos apoiar nas nossas obras, por ter um coração mau, um coração que se baseia no esforço humano, que exalta o eu, que é soberbo, que é orgulhoso, que não aceita a correção, que é religioso. Senhor, nos transforma, Senhor. Que Cristo seja formado em nós nessas dificuldades. Senhor, a tua palavra diz que nós precisamos abrir mão dessas coisas para que nós possamos ganhar a Cristo. Cristo é o nosso alvo. Perdão, Senhor, por nos apoiar nas conquistas, apenas nas conquistas terrenas, em detrimento das coisas do céu. Por todas as vezes que nós desejamos mais as posses do que as portas abertas, do que nos parecer com Cristo, sermos formados segundo a graça dele. Senhor, que a justiça do Senhor nos gere arrependimento profundo, transforme a nossa realidade. Derrame, Senhor, a tua graça sobre nós, o teu sangue sobre nós. Nós queremos, Senhor, durante esse dia, Senhor, nos humilhar diante do Senhor, pedindo perdão, Senhor, e clamando por tua misericórdia em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, eu acho que é isso. Então, eu quero propor um desafio aí para os irmãos. Agora nos portais, de 9, meio-dia e 15 horas, se você está em casa, se ajoelhar diante de Deus, ou se render ali, né, se jogar no chão, quando eu falo deitado ali, boca no pó, quando eu falo rosto no chão, né, não boca. Mas se rendendo ao Senhor. Senhor, eu quero me render aqui. Senhor, eu sei que orgulho é algo que a gente não consegue enxergar. É difícil enxergar o próprio orgulho. Eu peço que o Senhor venha me mostrar e quebrar. Eu quero pedir perdão ao Senhor por toda justiça própria e toda expressão de orgulho que me faz ser distorcido, né? Toda distorção, toda falsa humildade seja quebrada, entende? Então, nós vamos usar uma arma espiritual poderosa chamada arma da humilhação. Eu entendo que armas espirituais é tudo aquilo que traz uma ofensa contra o reino das trevas e faz com que o reino de Deus avance dentro de nós e através de nós. Amém? Tudo aquilo que quebra as estruturas de Satanás e estabelece a cultura, o propósito
e os interesses do reino. Amém? Deus abençoe. Com Deus. E a gente se vê no nosso próximo dia aí, acerca do próximo tema. Deus abençoe. Fique com Deus. Eu tenho uma dúvida, Wesley. Isso, pode tirar. O que acontece? A hora aqui é diferente da do Brasil. Certo. Aí eu como faço? Eu oro da hora daqui ou da hora do Brasil? Pode ser daí. Tá bem. Aí, no caso, você vai pegar, aí são que horas? Agora são as 10h25. Então, a próxima agora seria meio-dia, né? Então seria. Aí Meio-dia. você poderia pegar meio-dia, 15 horas e 18. Tá bem. Tá? Porque É já que tá eu correndo tinha o dia, essa né? dúvida. Eu geralmente faço oração de tarde, porque nós temos um grupo de oração, juntamos todo mundo, somos 4 ou 5 pessoas, fazemos oração longa, às vezes demora um montão de tempo, que a gente canta hino, a gente faz terapia, Glória a Deus. Conversa. entende? Então, lê a palavra, então, já tem esse momento específico de tarde, né? Amém. Mas vou começar a orar também nesses horários específicos. Isso. Não é que Deus não ouve nos outros horários, gente, mas os portais são algo. É diferente. Tem um resultado diferente. Tem uma. Né? Um dia eu posso trazer um entendimento sobre isso. Aí quem não pode, às vezes está no trabalho, está numa outra situação, vai lá no banheiro ou algum outro, ou em espírito, entende? Tem situações que não dá mesmo. E nesse caso aqui, como a Maria do Carmo está vai estar em oração, então esse horário não vai poder ajoelhar, fazer o que tá. Não sei, né, como é que é. Mas deu para entender, pessoal? Tranquilo? Deu sim, filho. Obrigada. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe, queridos. Até amanhã, se Deus quiser. Nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Vamos lá. Fique com Deus.